Tranquilo? Beleza. Então, olha o movimento. O mercado fez essa perna, fez esse candle. O que eu fiz? A minha ordem estava aqui na linha branca. Ele veio nessa barra, voltou. Eu falei, não acredito. Só que, ó, olha só, eu já estava vendido aqui. Eu poderia proteger meu stop aqui, ó. Já estava positivo. Independente se o mercado voltasse, eu já estava com 200, 300 pontos positivo. Era só, tipo, agora, só aproveitar a viagem. Deixa o preço ir lá no seu alvo. Pronto. Por quê? Vamos lá. Tem uma média que eu uso para olhar períodos de curto prazo ou para tentar pegar movimentos rápidos. Boa, boa. Vou fazer esse movimento. O que acontece? Deixa eu pôr aqui. Como que é o entendimento de pontos? Boa pergunta. Quanto vale, Timóteo? O índice Bovespa é medido por pontos, beleza? Isso a gente já sabe. O índice futuro, o Ibovespa Mini, ele é o índice Bovespa, só que é o que eu consigo operar. O Ibovespa eu não opero, eu opero o mini índice ou o índice cheio. Então ele funciona assim. O valor dele, ele se movimenta de 5 em 5 pontos, como a gente falou, mas ele vale, a cada movimentação, a cada tique, o valor dele é 20 centavos por ponto. Tá? Opa, por ponto. Então, você vai pegar o movimento de 5 pontos vezes 20 centavos. Você vai ganhar R$1 a cada tique que o mercado dá. Ele vai de 5 em 5, igual a R$1 por tique. Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? Simples, né? De boa. Já no dólar, isso aqui é o índice. Deixa eu pôr aqui em cima. Vou colocar mini índice. Esse é o mini índice. Já o mini dólar, o valor dele é de R$5 por ponto. Só que ele se movimenta de meio em meio ponto. Tranquilo, todo mundo? Breno, Moisés, Niltinho, Raul, beleza todo mundo? Deu para pegar? Então o mini índice, tranquilo, show. Por que o mini índice e o mini dólar? Ele faz mais ou menos o que o... Caramba, vocês falaram agora. O que a opções binárias faz. Ele varia de acordo com a cotação do dólar. Por exemplo, se o dólar está lá, R$5. Opa. Vai, o dólar está lá, R$5. Normalmente, esse é o dólar comercial que a gente vê no jornal. Para a gente operar, ele fica assim, ó, R$5. Só que ele entra uma casa decimal a mais, que é essa casa que a gente opera. A gente opera essa casa aqui, ó. Esse 1 que a gente opera, vamos dizer, esse R$5,001 equivale a R$10 por ponto. Né? Que como ele se movimenta de meio e meio ponto, então ele vale 5 mais meio ponto, vai dar um ponto, R$10. Ok? Show? Só que assim, o que eu recomendaria? Para o dólar, como ele se movimenta, ele é mais caro a movimentação, você teria que operar com capital maior. Para se proteger da volatilidade. Exemplo, no mini índice, R$500 por contrato operado. Tá? Deixa eu só tirar daqui. É o que eu recomendo. Tá? No mini dólar, esse valor eu colocaria R$2.500 por contrato operado. Por quê? Pela volatilidade do dólar. Principalmente agora. Quer ver um exemplo? Se tirar daqui. Ó, eu vou deixar aqui, que ele vai sair a letra, mas vocês entenderam isso aqui, né? Tranquilo, todo mundo pegou. Vamos dar um exemplo. Hoje eu fiz uma venda no dólar aqui. Um contrato, ó, olha lá o valor, 5.085. Eu vendi dólar. E eu tinha um alvo de Fibonacci, que eu quero que vocês eu vou até limpar isso aqui. Todo mundo entendeu? Eu vou apagar isso aqui, pessoal. Se for o caso, eu coloco um texto depois lá no grupo. Tranquilo? Show. O que eu fiz? Vamos lá.
eu quero que vocês... Vou fazer um negócio legal aqui. Ó, primeiro que falar, eu quero que vocês identifiquem para mim se eu tinha um pivô de Fibonacci aqui no dólar hoje. Aonde eu conseguiria traçar? Quem consegue traçar para mim aqui esse pivô? Quem consegue? Que eu vou passar o comando do mouse para você traçar esse pivô de Fibonacci. Alguém quer fazer isso? Alguém consegue? Quer tentar? Alguém consegue identificar? Lembre-se sempre, dica. Boa. Quer dica ou não? Pode mandar ver. Não, beleza, vamos lá. Ó, então vai lá. Passei o comando para você, pera lá. Deixa eu pegar a ferramenta. Pronto. Tá aqui, ó. Dá uma dica? Beleza. Então pera lá, então. Não mexe no seu mouse, não. Dica, gente, sempre o seguinte. O mercado não está em zigue-zague? Vamos imaginar que ele fez esse movimento. Fez esse movimento. O que ele precisa fazer para continuar o Fibo? Tá? O dia de hoje está aqui. Eu já tenho a referência. Um topo e um fundo. Justo? O que ele precisa fazer? Como que eu traço? Lembra? Vamos lá. Peguei a ferramenta. Vai que é sua. Vê se você consegue mexer. Vê se está mexendo aí. Boa. Tá? Tem o fundo e tem o topo. Ah, pera lá, perdão. Eu fiz besteira. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu que fiz besteira. Deixa eu apagar. Opa. Deixa eu ver se foi. Vai, agora foi. Pode ir lá. Aí. Beleza. Aonde você vai pôr esse 61.8? É que a ferramenta, ó, só não movimenta ela assim. Dá um clique. Agora espera ela ficar sem essa cruzinha. Arrasta um pouquinho para o lado. Ela tem que ficar só uma setinha. Aí, tá vendo? Quando ela ficar setinha na lateral, você arrasta. Se você arrastar com a cruzinha, ela movimenta o fio inteiro. Onde vai 61.8? Não vai mais para baixo? Não vai, né? Ó, só uma dica. Mais uma dica. Você está identificando o topo, correto? Qual é o primeiro fundo que o mercado rompeu? Esse. Beleza. Pera aí, Ti. Você está com áudio? Pera aí. Você está com áudio? Rapidão. Opa, calma. Vou ativar seu áudio. Vai lá. Tira sua dúvida. O pessoal vai ouvir. Seu áudio está aberto. Ah, você não está com o microfone, perdão. Então deixa eu desativar. Ó, você colocou o topo aqui, correto? Aqui caiu um pouquinho, beleza? Aonde tem que ir o 61.8? Que é o primeiro. Beleza, no fundo, perfeito. Então, o 61.8, pessoal, vem aqui, ó. É que eu acho que você tentou fazer, mas deixa eu só tirar o seu controle aqui, senão abortar controle. No fundo, ó. Eu sempre faço isso. Se eu identificar o fundo que eu vou armar fibo, que eu vou colocar a ferramenta para projetar, eu coloco uma setinha. Aí, o mercado fez o que aqui? Por que eu entrei aqui? Porque essa é a minha primeira projeção de Fibonacci. Meu primeiro alvo era aqui, a 5086. Quando ele fecha esse cara aqui, mesmo que o volume estava baixo, mas ele fechou esse movimento e o índice estava subindo, o que eu fiz? Eu falei, o mercado vai continuar caindo no dólar. Eu vou projetar a segunda linha. Mantive o mesmo fundo, só que agora, ao invés de eu usar o 61, eu coloquei o 50 no lugar do 61. É, porque dá uma travada mesmo. Olha onde foi minha saída e olha onde o mercado bateu.
Pelo seguinte, é que aqui eu mudei, mas por que ele vai nesse fundo? Porque o FIBO, o ideal é você traçar ele, opa, aparência, sempre intraday, sempre no gráfico do dia, tá? Quando você está olhando o tempo gráfico de 5 minutos. Porque esse foi o primeiro fundo do dia. Qual era o zigue-zague anterior? Zigue-zague descendente, correto? Esse foi o primeiro fundo do dia. Primeiro fundo do zigue-zague. O mercado estava em tendência de baixa desde o dia anterior. Então ele fez esse fundo, ele subiu. Fabio, mas rompeu esse topinho aqui. Ok. Se rompeu esse topinho aqui, gente, qual era o cenário para o mercado? Se a tendência está de alta, ele voltaria nesse topo para fazer um zigue-zague para cima. Ok? Seria isso? Todo mundo de acordo? Só que agora eu vou perguntar para vocês. Como é que está a média de 50? A média azul. Está apontando que o preço está subindo ou está caindo? Caindo. Como é que está a média de 200, a branca? Está subindo ou está caindo? Caindo. Como é que está a média amarela? Ela ameaçou virar e voltou para baixo nesse candle. A venda foi aqui, ó. Por quê? Olha o volume desta barra. Tá? Olha o volume desta barra. Olha como ele colou na média. A venda foi aqui. Porque ele tinha... Sim, aí que... porque as médias estavam descendentes. O que é isso aqui, ô Neutinho? Isso que é o estranho. Você não vai... As médias são um filtro para a gente. Você não vai contra as médias. O que acontece com a maioria? O cara olha isso aqui, ó, no início do dia, e aí o candle tá aqui, ó. Ele vê um candle desse tamanho, rompendo a média. O que ele faz aqui? Mete uma compra. Ah, estourei. Vou pôr o stop aqui embaixo, vou sair lá em cima, ó. Vou ganhar o dia em 20 minutos e vou fazer aqui, ó, 60 pontos em meia hora. Você vai ver. Só que, o que a média está dizendo para mim? Que os preços estão caindo. Muito risco. E, gente, eu tô contra a tendência. A tendência está de baixa no gráfico de 60 minutos, no 1 hora, porque essa média representa isso. A tendência está de baixa para a gente no gráfico de 15 minutos e a tendência está de baixa no gráfico de 5 minutos. Tem 3 médias mostrando para você, ó, o preço está caindo, ó, o preço está caindo. Se fosse para subir, ele tinha que fazer esse movimento que ele fez, fazer essa correção e romper esse topo aqui. Que aí nós íamos fazer o quê? Traçar o FIBO de baixo para cima. Com um possível alvo, ó, olha como o FIBO é simétrico. Cara. É que assim, eu até tive uma ideia, vou falar para vocês a ideia que eu tive, para a gente continuar estudando sobre isso. Mas olha como o FIBO é simétrico. Olha onde ele projetou o alvo. Na média de 200. E, gente, diversas vezes, se a gente estudar, porque FIBO ele é matemático, então não tem erro. Matemática não é 1 mais 1 é 2,1. 1 mais 1 é 2, cravado. FIBO é exatamente isso, é cravado. Tanto é cravado, que, por exemplo, por que eu falei que eu acho que a queda... Por que eu falei que eu acho que a queda do Ibov ainda não acabou? Porque eu tenho um pivô de FIBO ativado. Tá? Eu tenho esse pivô ativado aqui, ó. Esse cara aqui rompeu esse fundo, me projetou esse alvo. Fábio, mas ele parou no meio do caminho. Agora vem o segredo 2, que é o quê? A gente chama de retração. Você ajusta, você tinha um alvo. Não foi, o mercado parou de cair. Você traz esse 100% no último fundo que o mercado fez. E aí você vai descobrir que se o mercado começar a subir, uma região de resistência vai ser essa, que é o que a gente chama de o mercado faz a perna. O mercado faz a perna de tendência, faz a correção para cair mais. Tá? Para cair mais. E o FIBO normalmente ele vai certinho com as médias, certinho com as médias. Vou mostrar um FIBO para vocês de alta no início do ano. Boa. Se ele romper, boa, vou terminar esse raciocínio então. Se ele romper o 61, o que ele pode fazer?
A região de maior resistência é essa aqui, ó, para voltar a cair. Tá? Para voltar a cair, a maior região de resistência é essa. E se ele passar aqui, a gente chama de fronteira dos desesperados, que é essa última retração de FIBO, 38,2. Se ele passar daqui, você pode pegar esse FIBO aqui, esse FIBO azul aqui, e desconsiderar, porque acabou essa tendência. O mercado vai fazer um movimento de alta e agora, muito provavelmente, ele vai testar os 120 mil pontos. Você entendeu? Se ele passar a barreira do 61, ele tem a barreira do 50. E a fronteira dos desesperados é o 38,2. Que é assim, aqui é a última fronteira. Se o mercado não passar daqui, ele vai voltar a cair. Exemplo. Olha como vocês pegaram o que eu falei. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos no gráfico mensal. Esse aqui é o gráfico mensal da queda de 2016 até os 120 mil pontos de hoje. Olha onde foi que Fibonacci parou e não caiu mais. Fabio, mas aqui é 61,8. Não se apeguem aos números, se apeguem à linha. Parou na terceira linha. Tá? Lembraram? O mercado veio caindo, passou o 38,2. O que eu falei para o pessoal? Passou o 50. Ele vai cair. Passou 61,8. Só que no tempo gráfico mensal, ele conseguiu voltar. Só que por que ele não subiu com força? Porque ainda não passou na tendência de alta os 50%. E aonde está os 50%? A média de 50 períodos. Nelas, qual é a tendência do gráfico mensal, pessoal? Qual é a tendência do gráfico mensal de alta? Qual é a tendência do gráfico mensal de alta? Qual é a tendência do gráfico mensal de alta? Tem uma probabilidade de cair até os 38. Se ele romper esses 68 mil, ele fechar um candle abaixo dos 68 mil. Eu vou limpar e vou pôr um candle aqui. Se ele, durante esse mês, por isso que assim, igual o Wellington falou, ele pode fazer uma correção, porque olha o volume, tudo bem que está no início do mês, vamos dizer que ele faça um volume baixo, no mês seguinte ele faz isso aqui, ó. Primeiro, ele vai ter essa resistência que é a média de 200, mas qual a probabilidade dele bater nos 38 mil pontos? Gigante. Ô louco, sério? É, porque esse é o ciclo de Fibonacci, tá? É que o curso, conforme a gente vai soltando os conteúdos, eu vou falando, eu vou vendo que precisa de mais tempo, eu vou vendo que precisa de mais coisa, entendeu? Mas assim, se vocês estudarem, se quiserem se dedicar a essa ferramenta de Fibonacci, é o que eu opero hoje, ela e médias. Vamos lá. Por que eu vendi no índice agora, motivo 2? Vou limpar aqui. Isso aqui vocês entenderam? Todo mundo entendeu? Vou para o índice agora. Entenderam todo mundo, pessoal? Me deem um ok. Quem não estiver entendendo, boa. Entendeu. Por que eu vendi no índice? Lembra da perna de Fibonacci? O mercado estava em tendência de alta, não estava? Até então, ó, tendência de alta. Eu tracei Fibonacci do fundo do dia ao topo do dia, para saber aonde o mercado podia defender. Olha onde ele defendeu. 50%. E, bum! Não. Se ele rompeu 61 aqui... Deixa eu ver o que eu fiz. É que eu fiz o contrário. Deixa eu... Ô, Timóteo, o preço... E, pessoal, o preço é sempre isso aqui, ó. Vamos pôr do 0 ao 100. Só para ficar claro aqui para vocês. E nesse de alta eu puxo do 0 ao 100. Pense o seguinte, se o Fibo... no outro gráfico... Deixa eu pôr. Só pergunta, Fábio, uma dúvida. Depois que ele rompeu 61, aqui embaixo, ele necessariamente tem que encostar nos 30? Qual 30? Nesse aqui embaixo? Nos 100%? Não, necessariamente ele não tem que encostar, tá? Tem uma probabilidade para isso. A chance dele acontecer isso, tecnicamente falando, ela acaba sendo de uma faixa de 70% a 80%. Por quê?
é chamado de ciclo de mercado. Lembra que a gente falou do ciclo? Esse é o ciclo de Fibonacci. O mercado faz toda a tendência de alta, tá? Todo o zigue-zague ascendente, aqui, e depois, se ele romper isso aqui e voltar e fizer, ele continua fazendo o ciclo inteiro. Ele fez a tendência de alta e refez a tendência de baixa todinho. Isso é Fibonacci na V, cravado. Tá? Mas, por exemplo, ele vai ter uma região de muita resistência, que é nessa faixa de preço aqui, ó, de 40 mil pontos. Por quê? Tem um fundo, dois fundos, aqui tem mais um considerado um fundo e aqui teve um rompimento com a volta. Então, se ele perder essa região, para mim, estaria nessa faixa da média de 200 e nessa faixa de 47 mil pontos. Possível suporte do mercado. O possível virada do mercado. Beleza? Entenderam todo mundo? Show de bola. Vamos para o índice. Essa parte faltam 5 minutos. Depois a gente continua uma terceira parte da aula. Todo mundo pode? Todo mundo topa? Só para a gente cravar esse fibro, porque ele é muito bom de olhar. Eu vou apagar esses estudos só para vocês entenderem por que eu uso Fibonacci e por que eu gosto dessa ferramenta. Por que ela me ajuda? O mercado fez essa pernada de alta. Essa pernada de alta. Eu normalmente, quando ele faz essa pernada de alta, eu ponho sempre num gráfico, vamos pôr um azul claro aqui, só para vocês entenderem o seguinte, eu sempre coloco isso aqui. Eu vou afinar a linha, rapidão, que falta pouco tempo para acabar. Não, então beleza, vocês têm interesse em aprender mais, vamos continuar aqui. O que eu indico aqui, gente? O que é o meu ponto aqui? Primeiro suporte foi... Opa, deixa eu pôr do lado de cá. Primeiro suporte, segundo suporte. Zona do desesperado. Passou daqui, eu jogo esse fibo no lixo. Literalmente. Só que ele me deu um fundo. Eu posso traçar um fibo de baixa tendo um fibo de alta pronto? Pode. Se o fundo for aqui em cima, o que às vezes vai acontecer, gente? Às vezes você vai traçar um fibo de baixa aqui e ele vai cravar certinho nessa região de 38,2. Tipo, uma perna de baixa dentro de uma tendência de alta, né? Dentro de uma pernada de alta, ele faz essa correção de baixa jogando o preço aqui. Isso quer dizer que o fibo está encaixando um dentro do outro. Meu amigo, eu não tenho medo de vender, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que meu alvo vai ser aqui. Porque eu tenho certeza que o mercado vai fazer essa pernada de alta, vai fazer essa correção para voltar a subir. Mas não tenho dúvida nenhuma. Então, se eu vender em algum momento aqui, eu vou sair aqui. E se passar? Passou. Eu vou garantir. Porque esse bendito desse fibo não... Vamos dizer assim, a taxa dele é 90... Eu costumo dizer o seguinte. Eu não falo 100% porque acaba sendo uma coisa que se falhar, a pessoa vai falar... Oh, mas 95% de chance... acionou uma perna de fibo, dificilmente ela falha. E é cravado. É cravado. É muito cravado. Beleza? Então, o que eu vejo aqui? Vamos lá. Só para acabar. Faltam 2 minutos nessa parte, a gente vai para a terceira parte sem problema nenhum. O que eu tinha aqui? Um possível fundo traçado aqui, não tinha? Esse cara aqui, ó. Vou pôr essa setinha aqui. Esse cara aqui. Fibo azul de baixo. Não tinha ativado ainda, então eu vou apagar ele por enquanto. Não vou apagar não, vou deixar ele aqui só para vocês entenderem. O mercado ameaçou subir, olha lá. O que acontece? Vou apagar. O mercado ameaçou subir. Olha que nessa hora que ele fez a correção no 50% de fibo, ele tinha volume. Só que esse tipo de movimento é atípico. O ideal dele fazer essa correção é voltar a subir do mesmo jeito que ele subiu aqui para trás. Candle positivo, candle negativo, zigue-zague. Zigue-zague, sem essa de pancada. Isso aqui é cilada, tá? Aí o que ele fez? Não subiu, ó. Não tem volume, ó. Volume abaixo da média, o preço não anda. Não tem volume, não tem volume, não tem volume, não tem volume, não tem volume. Começou a cair. Por que eu fui vendendo aqui? Porque eu vi que o mercado começou a dar volume nos candles negativos. Eu fui vendendo. Fui antecipando. Quando ele fez isso aqui, eu já sabia. Esse fibo não valia mais.
mas eu vou deixar ele aqui para vocês enxergarem. Movimento de tendência. E eu acho que se pegar esse candle, esse fundo aqui, ó, gente, vai ficar quase um minuto para acabar, tá? Mas vamos ver se eu falo rapidinho. Ele vai encaixar o movimento inteiro de FIBA que eu falei. Ó, ó. Vocês entenderam? Sacaram? Sacaram como o FIBO funciona? O mercado andou a perna. Quando ele perdeu o 38,2, lembra que a pergunta que você fez para mim, Timóteo? Falta menos de um minuto, pessoal. Você viu que da hora? Show? Pessoal, vou encerrar aqui rapidão e a gente volta. Todo mundo topa? Matemática, Leotinho, matemática. Já voltamos. Eu só vou sair aqui, tomar uma aguinha e já volto. 2 minutos. Valeu!